nós temos feito esse esforço de, dentro da universidade onde eu atuo, no programa onde eu atuo, né, fazer um esforço de produzir conhecimento não só para a sociedade, mas com a sociedade, né? E conhecer o trabalho de vocês, desse mutirão, para mim tem sido muito inspirador, tá? Queria começar a minha fala dizendo isso, porque vocês precisam, isso precisa ser reconhecido, né? A beleza desse mutirão e de um evento como esse, né? Precisamos fazer um trabalho de reconhecer esses diferentes saberes e esses diferentes sujeitos, né? Durante séculos, a universidade supervalorizou o conhecimento produzido cientificamente, né? E a gente vem percebendo que precisamos, né? Temos a obrigação de nos aproximarmos de outros tipos de conhecimento, conhecimento filosófico, conhecimento religioso, o etnoconhecimento, né? Porque essa ideia de que somos seres iluminados em busca da verdade, né? Verdade essa buscada pelo conhecimento realizado cientificamente, né? Não existe, né? A gente precisa reconhecer que outros conhecimentos também são legítimos, né? Então, eu gostaria de começar chamando atenção para isso, assim, e demonstrando toda a minha gratidão por vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade de aprender tanto com vocês. Essa pandemia, ela trouxe resultados dramáticos, né, para a nossa vida. Chegamos a um ponto em que todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém ou perdemos alguém muito próximo, né? Ela já deixa aí números dramáticos de milhares de mortes em todo o mundo, né? E a solução que encontramos, né, para controlar essa epidemia é o isolamento, né, que trouxe consequências tão dramáticas, né? E é uma crise que vem sendo, é uma crise sanitária, né, sem sombra de dúvidas, é uma crise sanitária como eu nunca vi, né, na minha vida, a minha geração, ela é muito frequentemente apresentada, né, no debate público também como uma crise econômica, porque esse isolamento trouxe impactos terríveis, né, para a economia. E a gente vê aí na mídia, né, tantas soluções sendo pensadas para as questões econômicas, né, os números, né, do emprego, do desenvolvimento, do PIB, né, é uma crise sanitária, é uma crise econômica. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que essa é uma crise, em sua gênese, em sua origem, uma crise socioambiental. Que a Moema ontem, né, de uma maneira, com muita clareza, né, ela diz que não é nenhuma crise, é um colapso, né, é um colapso socioambiental, né, que tem origem, né, que tem uma relação muito profunda com dois dos principais problemas ambientais que nós vivemos atualmente, que nós enfrentamos atualmente, né, que são as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade, né. As mudanças climáticas que são um fato, não há como negar, né, e tem ocasionado já tantos impactos negativos na vida das pessoas, né, especialmente a deterioração das condições de saúde de populações em diversas partes do mundo, né. Existem estudos, relatos, né, que mostram isso, o impacto das mudanças climáticas na deterioração da saúde em várias partes do mundo, principalmente porque as mudanças climáticas estão causando, né, estão aumentando a frequência dos desastres, né, e aumentando a frequência de doenças vetoriais, né. Isso são dados que os especialistas nos mostram isso muito claramente, né. A perda da biodiversidade, ela está muito relacionada com a destruição das nossas florestas, dos nossos remanescentes florestais, né? E como o desenvolvimento antrópico, a pressão antrópica, vem estrangulando esses remanescentes florestais, né? De várias formas, pela expansão agrícola, né?
a monocultura chegando muito perto das florestas, os grandes aglomerados urbanos cada vez mais densos, né? A população urbana crescendo cada vez mais, e esses aglomerados urbanos também se aproximando perigosamente dos remanescentes florestais, o confinamento em massa de animais para a produção de carne para o consumo humano, as redes de transporte, a gente viu muito claramente, né, o papel das redes de transporte na disseminação desse vírus pelo mundo, né? Hoje, a gente alcança qualquer ponto do planeta, né, em cerca de 24 horas, pouco mais de 24 horas, a gente alcança qualquer ponto do planeta, né? As redes de transporte cada vez mais conectadas, né? Então, todos esses fatores que eu citei aqui, né, formam as condições perfeitas para a dispersão e contágio de doenças infecciosas, né? Eu queria fazer um resgate, né, de um ensaio teórico que foi publicado no final do século XIX por um cientista britânico chamado Thomas Malthus, que alguns de vocês talvez conheçam ou já tenham ouvido falar, né? O Malthus, ele escreve um ensaio teórico sobre o crescimento populacional no final do século XIX, né, há bastante tempo. Ele escreveu um ensaio teórico em que ele discute algumas hipóteses relacionadas ao crescimento populacional. E o que ele diz? Lá na época, ele diz que a população cresce, né, ela tende a crescer num ritmo muito mais acelerado do que a capacidade do planeta, a capacidade da Terra, de produzir alimentos e meios de subsistência para atender esse contingente populacional. Então, a população cresce numa progressão geométrica e a capacidade da Terra de produzir alimentos, meios de subsistência, cresce numa capacidade aritmética, né? E o argumento dele é o de que as epidemias, as guerras, as doenças causadas pela fome são um mecanismo natural de controle populacional, né? Ele vai dizer que essas crises, né, essas epidemias e todos esses desastres são uma forma, então, de se balancear aí esse contingente populacional. Pessoas vão morrer e a gente vai atingir uma espécie de equilíbrio quantitativo, né, no planeta. Então, para ele, as mortes resultantes dessas crises seriam uma forma de adaptação, né, de acordo com as capacidades produtivas do sistema agrícola, né? A análise dele é muito na questão da produção de alimentos, né? Ele faz, inclusive, uma discussão de cunho moral, argumentando que o homem, né, o ser humano, não deve constituir família, não deve se reproduzir, se ele não tiver os meios materiais para manter a sua família, né, seus filhos, né? E um outro argumento que ele faz é o de que o Estado, portanto, não deve se envolver nessas questões, não deve prover auxílio material para essas populações nesses momentos de crise, né? Porque não é papel do Estado fazer isso e ele precisa deixar esse controle populacional acontecer, né? E assim, Malthus escreveu isso no final do século XIX, né? Essa teoria malthusiana, ela segue sendo usada até os dias atuais. Não sei se vocês já ouviram alguns argumentos nesse sentido, né? E são os chamados neomalthusianos, né? E essa teoria, ela segue sendo usada atualmente para explicar essas diversas crises socioambientais que nós enfrentamos, né? E os neomalthusianos vão dizer que o descompasso quantitativo entre crescimento populacional e a capacidade tem que haver, existe um descompasso entre crescimento populacional e a capacidade de regeneração da natureza, né? A discussão hoje ela gira em torno da regeneração da natureza, né? E logo no início dessa pandemia, eu tive contato com um texto de um biólogo que ele escreveu no século passado, meados do século passado, um neomalthusiano, né, em que ele escreveu um livro chamado Caminho da Sobrevivência.
em que ele se coloca radicalmente contra a adoção de medidas sanitárias preventivas que eliminem os riscos de doenças em certas zonas do mundo e para certos grupos sociais, né? Isso é claramente um argumento, como é que eu posso dizer? Ontem a Moema falou de necropolítica, né? Parece uma espécie de darwinismo social, né? É preciso deixar, então, que esses fenômenos naturais aconteçam, né? E aí ele fala claramente, por exemplo, da malária na África, né? O exemplo da malária na África. Ele vai dizer que os médicos estão muito preocupados em garantir a sobrevivência de alguns grupos sociais, quando, na verdade, eles não têm condições de sobreviver. Então, parece bastante cruel, né, a gente falar disso nesse momento, assim, mas eu quis trazer essa questão porque ela me parece muito atual, assim, né? Da maneira como a gente vem, algumas pessoas vêm lidando com essa crise que nós vivemos atualmente, né? O que é a grande questão que escapa dessa análise, né? A grande questão que escapa, né? E aí a gente precisa reconhecer que esse é um problema complexo, né? E que os problemas complexos não têm soluções fáceis, as soluções não são assim tão simples, problemas complexos demandam soluções complexas, né? O que escapa é o fato de que o uso e acesso aos bens naturais do planeta é extremamente desigual, né? Então, essa pressão sobre essa base material, essa pressão antrópica excessiva sobre esses bens, sobre esses recursos, ela está concentrada numa população muito específica do planeta, né? Que são as elites econômicas, né? Que produzem e consomem a níveis insustentáveis, né? Então, quando a gente fala de hábitos de vida, padrões de consumo, tem hábitos de vida e hábitos de vida, né? Padrões de consumo e padrões de consumo, né? E o acesso a esses bens, o uso que se faz dessa base material é extremamente desigual, né? Os benefícios são repartidos de maneira desigual, né? Nós estamos falando claramente aqui de uma situação de desigualdade e de uma pequena elite econômica, e a gente pode falar muito claramente, são os ricos, né, que consomem de uma maneira muito mais intensa essa base material, né, esses recursos, esses bens, né? Se a gente for comparar, por exemplo, como consome um europeu médio, né, em termos de recursos, matéria, energia, e como consome um morador de periferia de uma cidade brasileira, é muito desigual, né? Então, estamos... a distribuição dos benefícios, né, desse desenvolvimento, ela ocorre de maneira desigual. Então, não parece ser uma questão de controle populacional, né? Especialmente quando a gente considera que aqueles que consomem mais, né, esses recursos são também aqueles que menos sofrem as consequências negativas desse consumo, né? Dessas crises, dessas pandemias, né? Desses desastres, né? Eles são muito mais protegidos. Tem estudos que mostram, né, que nós precisaríamos de mais 2 planetas Terra para igualarmos os padrões de consumo dos países aos países do hemisfério norte, aos países europeus, né, aos Estados Unidos, né? Então, de fato insustentável. Não é esse o modelo que podemos, que queremos, né, almejar, porque ele é insustentável. Não há planeta suficiente para garantir esse modelo de consumo, né? Mas o fato é que o Thomas Malthus ele estava certo num aspecto, né? Os neomalthusianos, né, estão certos num aspecto, que é o fato de que existem limites, né? Existem limites para a capacidade da Terra, né, de absorver esses impactos e de oferecer essa base material para esse tão propagado desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento que todos os países e populações do planeta almejam, né? E aí eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Uma ponderação acerca desse conceito de desenvolvimento, porque ele é central também na discussão sobre consumo, tá?
o desenvolvimento ele se tornou um conceito, um objetivo, né, inegociável. Todos querem alcançar desenvolvimento, né? É o objetivo das políticas públicas, né? Todos queremos desenvolver, né? É uma obrigação inegociável, né? O destino de toda a humanidade é alcançar esse desenvolvimento, né? Só que é um conceito de desenvolvimento, né, que foi pensado, né, de uma perspectiva, uma perspectiva unificadora global, né, uma proposta que seja válida para todos, como se a gente não reconhecesse as distinções regionais, locais dos territórios, né? Ela é uma proposta global, unificadora, mas ela é também de reedição de estilos de vida, né? Porque é como se a gente estivesse vendendo uma fórmula que vem sendo aplicada em outros países e que a gente já sabe que é insustentável, né? Uma reedição de um estilo de vida que é irrepetível em nível global, né? Não dá para a gente tomar isso como uma receita para todos e todas, né? E, enfim, desde do século passado, né, meados do século passado, que a gente vem discutindo formas de lidar com essa crise socioambiental, né, nas décadas de 60 e 70, com as reuniões internacionais, com as cúpulas internacionais das Organizações das Nações Unidas, tentando pensar soluções para essa crise socioambiental. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do conceito de desenvolvimento sustentável, né, que foi tão propagado nessa época, nas décadas de 60 e 70, né, por uma publicação que é resultado de um desses encontros das Nações Unidas, que é o Nosso Futuro Comum, né. Nosso Futuro Comum, então, apresenta um conceito de desenvolvimento sustentável que depois vai ser disseminado para o mundo inteiro, né, em que ele defende o crescimento econômico como uma medida de sustentabilidade, né. Em nenhum momento ele questiona, faz críticas ao nosso sistema capitalista, à sociedade industrial, né. E isso fez com que esse conceito, então, ele se tornasse, além de muito atrativo, muito atraente, né, porque a gente não vai precisar abrir mão de crescer, de desenvolver para ser sustentável, ele é também muito alvo de críticas exatamente por isso, né. É um conceito ainda muito atrelado, muito eurocêntrico, né, muito atrelado a esse projeto civilizatório europeu, colonizador, né, expansionista, destrutivo, né? E a gente reconhece que precisamos rediscutir esse conceito de desenvolvimento, né? Esses modelos que nos são apresentados como a receita global para o mundo, né? Como se servisse para todos, né? E eu mesma... Bom, eu leciono num curso de desenvolvimento territorial, eu mesma faço uso do termo sustentabilidade, eu ainda eu quero pensar o futuro, né, sob bases sustentáveis, mas eu acho que a gente não pode perder de vista essa perspectiva crítica, né, que precisamos problematizar esse desenvolvimento, né, que ainda que nos chegou aqui como uma fórmula que é claramente insustentável. Então, precisamos discutir alternativas, outros caminhos, né, a partir de uma discussão, e cada vez mais eu acredito nisso, numa discussão mais local, né? Não é as organizações das Nações Unidas que vão chegar aqui e dizer que modelos de desenvolvimento queremos, né? Porque os modelos propostos, né, nessa agenda global não nos servem, né? Nós precisamos, então, pensar em outros modelos mais calcados nos territórios, né? Pensar localmente. E eu acho que essa construção, ela tem que ser coletiva. E, para mim, estar aqui hoje com vocês é uma oportunidade também de aprender, né? Eu sei que vocês têm também uma experiência enorme. Eu li o livro, né? Já estou quase terminando. E tem experiências incríveis aqui também, né? De ação popular nos territórios. E isso é muito inspirador, e eu acho que
o caminho é por aí. Eu queria entrar especificamente na questão do consumo agora, né? O consumo, ele se tornou central nas nossas vidas, né? Ao ponto de, antes de sermos, coloquei isso no texto, né? Antes de sermos reconhecidos como cidadãos, nós somos consumidores, né? Alguns autores vão dizer que nós vivemos hoje na sociedade do hiperconsumo, né? Em que a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida, a busca pela felicidade, a busca pelo bem-estar, a busca pela qualidade de vida, todos esses processos são atravessados por relações mercantis, de compra e venda, né? Então, para alcançar a felicidade, para alcançar a qualidade de vida, né, nós buscamos comprar bens, serviços, mídia, lazer, né? Todos esses caminhos para felicidade, qualidade de vida, né? Envolvem, né, a compra de bens, serviços, lazer, enfim, né? Essa é uma marca da sociedade do hiperconsumo. Além disso, a sociedade do hiperconsumo, ela é caracterizada pela busca pelo novo, né? E é uma busca que é incessante, ela não acaba, né? Eu consumo um determinado objeto e aquilo não se esgota naquele momento, eu quero sempre o novo, né? Os objetos, eles também... eles são carregados também de valores simbólicos, não só o valor funcional, né, aquilo para que ele serve de fato, né, mas eles carregam também valores simbólicos, fetichização, né, satisfação de desejos, né, os nossos desejos são satisfeitos também por processos de consumo, né, compra e venda, né. E essa busca pelo novo, essa fetichização, né, essa busca incessante, né, por consumir sempre mais, né, é isso que alimenta e mantém a sociedade do consumo, né? Essa é a característica da sociedade do consumo em que vivemos. Tem uma autora, chama Fátima Portillo, que ela vai trazer uma reflexão muito interessante sobre o consumo que eu queria trazer aqui para vocês. Que ela vai dizer que um dos problemas dessa sociedade do consumo é que nós deslocamos a definição de crise ambiental da produção para o consumo, né? Então, nós atrelamos toda a definição de crise ambiental pela perspectiva do consumo e do consumidor, né? É muito provável que muitos de vocês aqui já tenham ouvido falar o termo de que o consumidor tem poder, né? Nós, como consumidores, temos poder, né? Por meio do nosso microcosmo, das nossas escolhas, das nossas condutas individuais, né? Nós podemos fazer a diferença, né? Portanto, nós temos poder. E isso envolve um processo de responsabilização do consumidor. Somos responsáveis por aquilo que, né, consumimos. E aí, o grande questionamento que essa autora faz será que temos tanto poder assim? Essa é uma pergunta que fica assim, como consumidores, será que temos tanto poder assim para lidar com as questões, né, que envolvem a crise ambiental, né? Por exemplo, eu vou citar... e aí, a gente acaba responsabilizando esse cidadão, né, os cidadãos, de uma maneira geral, pelo impacto e degradação no meio ambiente, né, por conta das suas decisões de compra, né. Só que a grande questão que fica no ar é, será que nós temos tanto poder de decidir, temos tanto poder de decidir as nossas compras, né? Eu vou citar um exemplo que claramente refuta essa ideia, que é a obsolescência programada dos objetos, dos meios eletrônicos, né, dos eletrodomésticos nas nossas casas, né? Se vocês conversarem, né, com pais, avós, todo mundo tem um relato de que, mas antigamente as geladeiras duravam muito mais, né? Eu compro um eletrodoméstico, eu não consigo consertar, quando ele quebra, eu não consigo consertar. Eu não consigo consertar porque sai muito mais barato comprar um novo, né? Tem alguma coisa errada nisso, né? Os objetos, então, eles são programados para durarem pouco, né? Isso foge da minha alçada como consumidora,
né? Eu não tenho tanto poder assim em relação a isso, sou impotente em relação a isso. A obsolência perceptiva, né? A obsolência perceptiva é quando as pessoas são induzidas a acreditar que aquele objeto, né, mesmo que ainda funcional, ainda funcionando, ele está obsoleto, né? Está gasto, né? Já tem outros com novas funções, né? Então isso não é programado para ser assim, né? A Fátima Portillo, ela vai dizer que o que é isso é uma consequência de um processo deliberado de despolitização do cidadão. E em que o cidadão ele é apresentado simplesmente cada vez mais como consumidor, né? Nós nos despolitizamos como cidadãos, né? E essa despolitização do cidadão, né? Essa ideia de que as nossas atitudes individuais, né? As nossas decisões individuais podem causar menos impactos, isso tem como consequência desintegração social, reduz os vínculos de solidariedade na nossa sociedade, reduz a participação na esfera pública, porque se eu sou levado a acreditar que as minhas atitudes individuais é que vão fazer a diferença, né, eu abro mão de agir politicamente, coletivamente, nas esferas públicas, né? Então, esse é um processo de despolitização do cidadão, né? Nós precisamos tomar consciência disso e fazer o contrário, né? Politização do consumidor, né? E nos tornarmos cidadãos e exercermos a cidadania, né? Resgatarmos isso, né? E cada vez mais eu converso sobre isso com os meus alunos, né? Precisamos, né, nos organizarmos coletivamente e ocuparmos a esfera pública, né? Nos apropriarmos do debate público nos espaços públicos e coletivos, né? Que espaços públicos e coletivos são esses? São as associações de bairro, né? As igrejas, né? Os conselhos municipais, estaduais, federais, né? Falando sobre as cidades, né? A gente hoje vive num país, o Brasil tem taxas de urbanização de mais de 80%, né? Somos majoritariamente urbanos, né? Esse processo de urbanização ele ocorreu de uma maneira muito rápida e muito desigual, né? A ocupação das regiões periféricas, né? Por um contingente populacional completamente desprovido de infraestrutura, serviços públicos de qualidade, né? Completamente desprovidos de dignidade humana, né, de qualidade de vida. E isso nos faz questionar que modelo de cidade queremos, né? Que modelo de consumo e sustentabilidade queremos para as cidades, né? E a gente sabe hoje que discutir sustentabilidade e consumo nas cidades envolve necessariamente discutir justiça social, né? A Moema já falou isso muito claramente ontem, né? Nós viemos aí de séculos de separação sociedade e natureza, né? A gente não se reconhece como parte mais da natureza, né? Esse é um resquício dessa visão positivista, iluminista. O projeto da modernidade nos coloca como sujeitos, seres humanos como sujeitos e a natureza como objeto, né? A objetificação da natureza. Só que, se queremos pensar em sustentabilidade, precisamos pensar também nas pessoas. Somos parte da natureza. Isso foi dito tantas vezes ontem, né? Eu acompanhei o chat no YouTube, as pessoas dizendo, né? Somos um só. Somos um só, né? Então, se queremos discutir sustentabilidade, precisamos discutir justiça social, né? Para as pessoas nas cidades. Uma gestão mais democrática, mais participativa, né? Oferta de habitação digna para todos, saneamento, né? Mobilidade. A gente hoje passa por uma tendência muito clara de comercialização dos lugares, as cidades como mercadorias. Elas são apresentadas nesse mercado global como grandes pacotes de oportunidade para investimentos, né? Os lugares, a mercantilização dos lugares, né? Eu falo sobre isso em sala de aula, né? O marketing de lugares. As pessoas não circulam livremente pelo mundo, né? Mas o capital, sim. Nós estamos isolados, né? A pandemia nos isolou ainda mais,
limitou ainda mais a circulação das pessoas no mundo, mas o capital circula livremente, né? E as cidades competem entre si para a atração desses investimentos, né? E isso leva a uma mercantilização dos lugares, né? Processos de especulação imobiliária, né? Privatização de espaços públicos, né? Cada vez mais delegando para a iniciativa privada serviços que são públicos, né? A gestão das praças, a gestão dos parques. E isso tem um potencial de aprofundar ainda mais as nossas desigualdades, aprofundar ainda mais as nossas diferenças, aprofundar ainda mais as situações de privilégios, né? Os que podem acessar esses bens, os que podem acessar esses espaços privilegiados da cidade e aqueles que não podem. Né? É claro que precisamos repensar o nosso estilo de vida. Né? É claro que precisamos repensar as nossas decisões de consumo. Não podemos ter como referência, né, os padrões de consumo norte-americanos e europeus. Né? Precisamos reconstruir os nossos estilos de vida, né? Porém, não podemos perder de vista que as corporações têm um papel central, né, nas mudanças dos padrões de produção. Elas precisam ser responsabilizadas também, né, por todos esses motivos que eu falei aqui. Né? Os governos, as instituições do Estado têm um papel de repensar as regras do jogo. Né? Como é que vai se dar o marco regulatório, né? Para a gente ter um impacto nesses padrões de produção e consumo, é preciso pensar na regulamentação desses mercados. Né? Vamos defender a regulamentação. Eu quero proteger meus filhos, eu não quero que eles sejam bombardeados por propagandas horríveis nessas plataformas de internet. Né? Eu quero que os programas sejam avaliados, né? Tem que ter regulamentação. Né? Eu sozinha não consigo dar conta disso. Né? Não temos esse poder. Né? Porém, então precisamos deslocar essa discussão para os padrões de produção. Né? Porém, como cidadãos, podemos fazer algo, sim. Né? E aí eu reforçaria a questão da ocupação dos espaços públicos. Né? Nos apropriarmos do debate público, né? Nos organizarmos coletivamente. Né? Eu sei que é isso que vocês têm feito nos territórios onde vocês atuam, e eu acho que o caminho é esse, né? E trazer essa discussão para os coletivos de vocês, né? Participar, influenciar o debate público, ocupar os espaços representativos e democráticos nas nossas cidades. E esses espaços representativos e democráticos, eles precisam ser, de fato, representativos e democráticos, né? Precisamos de presença de mulheres, de negros, de crianças, de jovens, de idosos, de deficientes físicos, de migrantes, imigrantes. Eles precisam, de fato, expressar a pluralidade, né, da nossa sociedade e a diversidade de demandas que temos. Né? Por fim, tentando finalizar, eu vou falar o óbvio. Né? Eu vou resgatar alguma coisa que eu falei lá no início da minha fala. Assim. Eu fiz essa reflexão sobre o papel da universidade, como nós temos tentado refletir como realizamos pesquisa, né? Como produzimos conhecimento, com quem, para quem. Né? Porém, eu acho que eu preciso encerrar a minha fala fazendo uma defesa das instituições de ensino, pesquisa, né? As universidades públicas, né? Porque mais do que nunca, em tempos de pós-verdade e negacionismo, nós precisamos defender o óbvio, né? Precisamos valorizar. O caminho possível é a educação. Né? A educação nesses espaços formais e a educação nos espaços não formais, né? Onde atuamos coletivamente. Trazermos esse debate para esses espaços. Né? E valorizarmos a educação. A educação ambiental, crítica, transformadora, né? A gente ainda tem que defender Paulo Freire, né? O patrono da educação brasileira, né? Estamos vivendo esses tempos, né? Precisamos defender Paulo Freire, mais do que nunca, né? E se somos todos um só, como tantos disseram ontem, né? Como é que construímos juntos essa casa comum? Juntos, coletivamente.
né? E valorizando esse modelo de educação que a gente acredita, que é transformadora, que é crítica e que tem como objetivo realmente transformar a nossa realidade. Esse é o único caminho possível que eu consigo enxergar, né? E é isso.